Peraí. Bom dia a todos, né? Meu nome é Igor Barreto, é, sou médico, estou no grupo aqui de modulação, neuromodulação não invasiva, né? Hoje o motivo da nossa conversa aqui, né? Vou apresentar para vocês aqui, falar com vocês sobre as drogas antidepressivas, né? Dando um insight aí para além dos mecanismos de ação clássicos, né? Das drogas antidepressivas. Então, eu vou resumir aqui nesse slide um pouco o conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Então, os antidepressivos, né? Eu vou falar sobre as indicações de uso, as principais classes de drogas antidepressivas. A gente vai conhecer também um pouco dos mecanismos de ação dos antidepressivos, dos classes principais. Vou falar também sobre os antidepressivos e seus efeitos colaterais. O estresse como um grande gatilho da depressão. Eu vou falar também sobre a neuroplasticidade como mediador dos efeitos dos antidepressivos, né? As perspectivas dos novos tratamentos antidepressivos, com essa teoria da neuroplasticidade mais desenvolvida. E, se possível, se der tempo, vamos falar também um pouquinho sobre o uso concomitante de antidepressivos e RTMS, né, para poder pegar um pouquinho o gatilho aí do grupo daqui da gente, né? E no final, vamos discutir um pouquinho aí o que foi falado, né? Aprofundar um pouco mais na questão. Então, os antidepressivos têm como principais indicações, né, são as drogas de escolha no tratamento primariamente das desordens depressivas, né, como depressão maior, distimia, desordem disfórica pré-menstrual, desordem depressiva devido a outras condições médicas também. Porém, além da depressão e dos seus desordens, né, eles também são as drogas de escolha aí, ou de primeira linha também para os transtornos ansiosos, né? Em especial aí o transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, desordem do pânico, é, transtorno de ansiedade generalizada e também o transtorno de estresse pós-traumático, né? Além desses usos aí é, aprovados, né, eles também têm usos off-label, né, como na insônia, dor e enxaqueca. É, como principais, as principais classes de antidepressivos, né, vou falar para vocês aqui, são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? Entre eles aí temos como agentes o escitalopram, citalopram, a fluoxetina, a fluvoxamina, a paroxetina e a sertralina. Temos também os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran e levomilnacipran. Temos antidepressivos tricíclicos também, TCA, como a clomipramida, mipramina, mitriptilina e nortriptilina. Temos também os inibidores da monoamina oxidase, como a fenelzina, moclobemida, trinilcipromina, selegelina e isocarboxazida. E também temos outras classes de drogas antidepressivas atípicas que eu não vou falar muito delas, vou me concentrar principalmente nas quatro principais, que são as que eu falei anteriormente. Essa figura aqui mostra os mecanismos de ação dos antidepressivos, né? E a gente pode observar aqui. Dá para ver onde eu estou com o mouse? Dá Dá? sim, dá sim. Pronto. Então vamos falar das principais, dos drogas mais antigas, né? Que são os antidepressivos tricíclicos, aqui representado aqui no TCA, né? Eles promovem aí uma bloqueio aí dos receptores que recaptam as monoaminas, né? Especialmente a serotonina e noradrenalina, né? E isso faz com que eles aumentem aí a concentração desses agentes na fenda sináptica, né? Todavia, eles também, como podem ver aqui, eles têm uma atuação também nos receptores, né, muscarínicos da acetilcolina, né, e dos receptores da histamina, né, levando aí a efeitos anticolinérgicos aí e antihistamínicos, que são as principais aí causas aí dos seus efeitos colaterais. Os inibidores da monamina oxidase, eles atuam bloqueando aí a monamina oxidase, que estão aqui na superfície das mitocôndrias, né, que fazem a degradação dos principais neurotransmissores, em especial aqui também a serotonina e a noradrenalina, né?
Isso faz com que aumente a concentração desse aqui na fenda pré-sináptica, né? E quando ocorre a ativação do neurônio pré-sináptico, ocorre uma liberação maior aí desses neurotransmissores na fenda sináptica, ocorrendo também uma maior estimulação aí da neurotransmissão, né? Em relação a isso também, a gente observa aqui que no neurônio colinérgico, né, o efeito é um pouco diferente. A acetilcolina liberada aqui na fenda, né, ela é principalmente degradada extracelularmente e não intracelularmente, e não no neurônio pré-sináptico, como no caso das outras monaminas. E essa acetilcolina vira então acetato e colina, né, que são recaptados aí pelo neurônio colinérgico pré-sináptico, né? E a colina, então, é ligada à acetilcolina através da colina ou acetiltransferase, né? Formando novamente a acetilcolina, que é então liberada, né? Observando aqui para esse processo, né, é preciso a conversão da coenzima A em acetilcoenzima A, que também isso aqui também é impactado aí com os inibidores da monamina oxidase, né? Sendo responsáveis também por efeitos anticolinérgicos, que a gente observa principalmente nos tricíclicos, mas em algum grau também menor nos inibidores da monamina oxidase, né? Para resolver um pouco esse problema desses efeitos colaterais, que eu vou citar um pouco lá na frente mais, né? Foram desenvolvidas drogas mais seletivas, né? Que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, né? Como eu falei, né, eles são seletivos, né, os SSRIs, porque eles atuam preferencialmente bloqueando apenas a recaptação da serotonina pelo neurônio serotoninérgico, levando ao aumento da serotonina na fenda sináptica, né? Já os inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, eles agem nos receptores dos dois neurônios, né? A gente observa que esses dois grupos, né, eles têm muito pouco efeito aí anticolinérgico, né, praticamente inexistente ou muito pequeno, né? Entre o grupo dos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, temos, em especial aqui, duas drogas, que é o milnacipran e levomilcinapran, que eles bloqueiam, são altamente seletivos apenas da recaptação da noradrenalina, ou seja, eles têm pouco efeito serotoninérgico. Os antidepressivos, eles têm um perfil de efeitos colaterais, né, que eu vou passar aqui rapidamente, né? Pelo seu melhor, pelo seu bom efeito antidepressivo, com a melhoria aí na questão dos efeitos colaterais, atualmente as drogas de escolha para tratamento da depressão realmente são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, principalmente, e também os inibidores da recaptação da noradrenalina e serotonina. Ele observa aqui que ele tem praticamente zero de efeitos anticolinéticos, né? Que são boca seca, visão turva, constipação e etc. Mas os efeitos gastrointestinais geralmente ocorrem apenas no início do uso, né? E melhoram com o tempo, né? Ele tem algum grau aqui de hipotensão ortostática, então tem que ter um pouco de cuidado aí em pessoas que têm predisposição à queda, como idosos, né? E o principal efeito colateral dele aqui, no caso do citalopram e citalopram, é um prolongamento do intervalo QT, ou seja, drogas que também levam a esse tipo de prolongamento devem ser usados com cautela, e principalmente a disfunção sexual, né? Sendo que aqui, tipo, nessa tabela aqui, né, zero é zero efeito, né? E ele vai aumentando na escala até 4, né? Sendo que mais 3 e mais 4 são aí efeitos aí de moderados a graves, né? Ou seja, eles causam muita disfunção sexual aí nas pessoas, né? Como um dos principais efeitos colaterais das drogas, é, dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Já os inibidores da captação da serotonina e noradrenalina, a gente observa também a disfunção sexual como um efeito colateral, mas um pouco menor do que das drogas seletivas. Eles também têm efeito de toxicidade gastrointestinal, mas também geralmente ocorre com o início do seu uso. Eles também têm um ganho de peso, mas é menor do que os inibidores seletivos. Eles praticamente não têm hipotensão ortostática, como nos inibidores seletivos, né? E também não têm efeitos anticolinérgicos ou de sonolência, né?
já que eles são bem seletivos, né? Não atuam nos receptores da histamina e nem da acetilcolina como os tricíclicos. Já os antidepressivos tricíclicos, né, a gente observa aqui um perfil realmente bem diferente, né? Eles têm importante aí efeito anticolinético, né? Dão muita sonolência também, como a gente pode observar aqui, né? Também dão muita hipotensão ortostática, é, e ganho de peso também, ou seja, ele tem um perfil com muito mais efeito colateral do que as outras drogas que foram faladas anteriormente. E os inibidores da monoaminoxidase também tem um efeito anticolinético, porém um pouco menos pronunciado, né? Pode dar também sonolência ou insônia, hipotensão ortostática, um ganho de peso, porém um pouco menor, né? E também levam também a disfunção sexual. É importante falar um pouco sobre esses efeitos colaterais, porque pode ser uma das causas aí das falhas do tratamento, né? O paciente não tolerar o uso dos medicamentos, né? Na depressão. Vou apresentar para vocês um trabalho aqui, publicado por Andrade e colaboradores, na revista Indiana de Psiquiatria, em 2010, né, que ele dá um insight aqui importante sobre os mecanismos de ação dos antidepressivos, né, e para a gente ter uma noção um pouco melhor do problema, né, ou seja, como as drogas antidepressivas agem, né, a sua neuroplasticidade como eventual mediador da eficácia antidepressiva, né. Antigamente, o que se achava, né? Como eu falei, todos esses quatro classes, né, acabam aumentando a disponibilidade do neurotransmissor na fenda neurosináptica, levando a um aumento aí na neurotransmissão, né? Então se achava que antes a depressão era causada principalmente aí por um déficit aí dessa neurotransmissão, né? E isso seria corrigido pelos antidepressivos, né? Agora, essa teoria tem um grande problema, né? Que a maioria dessas drogas, né, ela logo que são absorvidas aí por trato gastrointestinal e vão e passam a barreira hematoencefálica, né, elas já promovem aí uma diminuição da recaptação, né, e uma melhor disponibilidade desse neurotransmissor na fenda sináptica. Esse efeito começa em horas, né? Porém, a gente sabe que os antidepressivos, né, aqui citados, né, eles têm um início de ação que demora de semanas a meses, né? Então, é um pouco incompatível aí essa teoria, à luz aí desse atraso do início do efeito antidepressivo que a gente conhece com essas drogas, né? Então, para isso, foi colocada a hipótese da neuroplasticidade como o principal responsável pelos efeitos antidepressivos dessas drogas, né? Esse artigo ele fala que a depressão é uma desordem, então, não desbalanço químico, mas do cabeamento cerebral, né, das suas sinapses e conectividade cerebral. Ele cita também que as características clínicas da depressão podem ser explicadas por mudanças disfuncionais no hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala e em outras partes do cérebro, né? Então, os antidepressivos agiriam, então, protegendo ou revertendo, ao menos em parte, alguma das alterações histológicas. Então, teorizando isso, a gente pode observar que o estresse aí seria o grande gatilho, então, da depressão, né? Os efeitos neuroquímicos, neuroendócrinos, neurofisiológicos, neurohistológicos do estresse no cérebro podem servir, então, como mediadores da depressão naqueles indivíduos vulneráveis à doença. Então, as mudanças na conectividade e arquitetura neuronal provavelmente causariam, então, prejuízo fundamental e persistente no funcionamento dos territórios neuronais afetados. A gente observa, então, que em modelos animais, né, os antidepressivos revertem algumas das mudanças histológicas induzidas pelo estresse, né? E essa reversão, né, ocorre num espaço de tempo compatível com o início do efeito antidepressivo em humanos, né? Levando a crer que é a reversão dessas mudanças histológicas do estresse que vai gerar o efeito antidepressivo dessas drogas, e não a sua maior disponibilidade na fenda sináptica. Os efetores dos glicocorticoides são bastante expressados no cérebro, em especial no hipocampo. Assim, eles são importantes, né? No estresse leve, o cortisol aumenta, então, estimula o hipocampo, facilitando, então, a memória e o aprendizado. Já em níveis aí patológicos, né, que seria a exposição mais intensa e continuada ao cortisol devido ao estresse, né? O cortisol, então, superestimularia o hipocampo, causando, então, atrofia dendrítica e perda da sinapse.
Então, as estruturas afetadas pelo cérebro são essas três, principalmente aqui que eu vou citar, né? No hipocampo, o estresse gera, então, a perda das espículas dendríticas, redução no número de comprimentos dos dendritos, perda de sinapses, perda de glia, comprometimento da neurogênese, e já foi observado também que, em condições muito extremas, pode levar também à apoptose celular, né? Não só o hipocampo é afetado, mas também estruturas inferiores a ele são também afetadas, né? A área tegmental ventral é afetada, ela se projeta também para o núcleo accumbens, que também pode ser afetado, né? Esse circuito mesolímbico regula, então, a resposta à novidade e recompensa, né? Então, já foi visto que animais estressados, né, têm um comportamento de resposta um comprometimento na resposta à novidade, né? E os autores, então, fazem um paralelo, né, esse comprometimento, né, ao sintoma de anedonia em humanos, né, que é um dos pilares da depressão, né? Já no córtex pré-frontal, ele também leva a perda de espículas dendríticas, atrofia da árvore dendrítica, perda de sinapse e redução do número e tamanho da glia também. Já na amígdala, o estresse tem um efeito contrário. Ele aumenta a arborização dendrítica e dá sinaptogênese, né? A gente pode observar aqui que estruturas aí como hipocampo e córtex pré-frontal, né, diminuem sua importância aí no cérebro com o estresse, né, prolongado, e já a amígdala, ela aumenta a importância, né, nas suas conectividades. Vamos ver aqui um pouco aprofundar um pouco mais sobre como o estresse atua aí na amígdala, né? A gente sabe que ela é envolvida com aprendizado emocional, especialmente emoções como medo e ansiedade, né? Esse aprendizado do medo é então regulado para cima nos animais estressados, né? Ou seja, eles mostram uma resposta exagerada, persistente e generalizada ao medo, com os estímulos ansiogênicos e nocivos. E esse mesmo comportamento é observado também em humanos, com depressão, né? O interessante também de informar é que essas mudanças na amígdala, ela não se revertem tão facilmente com a retirada do estresse, né? Ou seja, no momento que você tira o gatilho ali, né? O cérebro reage rapidamente, né? Com uma melhoria aí na função do hipocampo e no córtex pré-frontal. Porém, essas alterações geradas na amígdala, elas não se revertem tão facilmente assim. E isso pode justificar algumas coisas, né? Que eu vou citar agora, né? Como que humanos deprimidos têm uma resposta exagerada ao estresse, né? Como a depressão presente, né, ela prediz, né, ou gera aí uma depressão futura, né? Eventos estressores têm efeitos cumulativos na predisposição à depressão, e já foi observado também estudos que o abuso sexual e físico ocorrido na criança predispõe à depressão na vida adulta, né? Ou seja, como se fosse aí uma cicatriz, né, uma memória que a amígdala tem aí desses eventos depressivos prévios, né, gerando aí uma maior predisposição futura a novos eventos e depressão. Então, a hiperatividade da amígdala resultando em medo e ansiedade, presumivelmente, programa o indivíduo para evitar a exposição a um futuro agressor. Isso lá atrás tem um importante valor evolucionário, né? Já aqui, né, uma regulação negativa do córtex pré-frontal e do hipocampo é, poderia ter sido útil, já que permitiria um indivíduo agir rapidamente para evitar o estresse, ao invés de enfrentar o estresse, pensar sobre ele, analisar a informação e exibir uma resposta fundamentada, né? Uma resposta mais cognitiva, né? Eu encontrei também na minha pesquisa um estudo bastante interessante publicado na revista Nature Medicine em 2016, né? Por Duman e colaboradores, né? Onde ele fala sobre a plasticidade sináptica e depressão. Ele apresenta novos insights, né, do estresse e dos novos antidepressivos de rápida ação, né, que eu vou descrever lá na frente, né? Ele complementa um pouco esse estudo anterior, já que aprofunda um pouco mais a questão, né? Então eu achei interessante apresentar ele aqui para vocês também. Então a depressão a gente sabe que causa um grande fardo social e econômico a nível mundial, ela afeta 17% aí da população. Isso varia bastante, mas em média é isso, né? Pode levar, inclusive, à morte por suicídio e também aumenta o risco de outras doenças, né, como cardíacos, cerebrovasculares e outras, né? A gente já sabe, né, que os antidepressivos, aqueles que eu discuti com vocês anteriormente, estão associados com alta taxa de resposta parcial e não resposta.
E eles também têm um atraso significativo no início da sua atuação, que é de semanas a meses, né? Tem um estudo também que eu encontrei, o STAR-D, que ele avaliou aí mais se não me engano, 3.000 pessoas, né, em uso de citalopram, né? Ele verificou que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ele verificou uma taxa de remissão de apenas 28 a 33%, ou seja, um terço das pessoas tem remissão e dois terços não alcançam a remissão, né? E uma resposta, né, taxa de resposta que seria aí uma melhora de pelo menos 50% aí da escala de depressão, né, de metade das pessoas, ou seja, uma boa parte das pessoas aí não tem resposta ou remissão. E outra coisa interessante também no estudo, que ele mostra que 60% das pessoas que respondem ou remitem, ou seja, esses poucos aqui a minoria que tem essa resposta ou remissão, a maioria das pessoas só alcançam esse objetivo aqui apenas após 8 semanas de tratamento. Ou seja, tem que ter 2 meses de tratamento para poder ter um efeito aí otimizado aí antidepressivo com o uso do citalopram. Ou seja, baixa taxa de emissão, baixa taxa de resposta e um início tardio aí da sua plenitude do efeito antidepressivo é observado, né? São três informações bem importantes. Essa gravura aqui mostra então os fatores de risco para a depressão, né? A gente já falou aqui que o estresse, né, com eixo hipotálamo pituitário e adrenal, né, é o principal fator aí que causa modificações no cérebro aí, gerando provavelmente a depressão, né? Mas também temos outros fatores também responsáveis, né, por esses efeitos também como e servem também como fatores de risco na depressão, né? Entre eles, né, o genético, né, fatores de crescimento, o sistema gastrointestinal e tecido adiposo, junto com suas peptinas, esteroides sexuais também, como estrogênio e progesterona, também atuam no cérebro aí, favorecendo ou não a depressão, e também o sistema imune inato, através de suas citoquinas. Eu vou discutir alguns desses sistemas um pouco mais aprofundadamente aqui. Então, a gente sabe que, né, que o indivíduo submetido a estresse, né, tem ativação do eixo hipotalâmico pituitário adrenal, levando ao aumento dos glicocorticoides circulantes. Esses glicocorticoides, então, são captados no cérebro, né? Eles são responsáveis por maximizar o apoio psicológico na fase de lutar ou correr do indivíduo, né? Porém, a exposição prolongada a esses agentes, né, causados por estresse crônico ou agudo traumático, né, é um grande fator de suscetibilidade aí à depressão. Então, a elevação crônica nas suas concentrações causa a diminuição do número e função sináptica, além de atrofia dos neurônios do córtex pré-frontal e hipocampo. As mesmas regiões com redução de conectividade e atrofia em indivíduos também com depressão. Então, é provável, então, que o estresse crônico, né, combinado com fatores genéticos e ambientais, resulta em mudanças de curto prazo, como a mobilização de glicose e ativação do sistema imune, que resulta em efeitos deletérios no longo prazo para a sinapse, o cérebro como todo e a saúde geral. Essa figura aqui mostra um pouco como o estresse aí atua aí a nível sináptico, né? A gente observa aqui um neurônio pré-sináptico, né? Onde ele está funcionando aqui adequadamente, né? A liberação do glutamato, ativando a AMPA, que leva a liberação do BDNF, que então gera toda uma cascata aqui de ativação de sinalização, especialmente mediados pelo mTORC1, né, favorecendo aí a sinaptogênese, né? Já quando o indivíduo tem submetido ao estresse, né, há um bloqueio aí da ação desse mTORC1, né, com redução também da liberação e expressão do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, levando à redução das proteínas sinápticas, né? Redução do GLUA1 e PSD95, que leva a uma redução aí das espinhas sinápticas em número e em função. A gente vê aqui bem ativo aqui a sinapse, aqui ela até reduz de tamanho com a menor ativação da fenda sináptica. Aqui essa fotografia aqui mostra aqui os dendritos aqui,
é, no paciente aqui no controle, ou seja, o paciente saudável, né? A gente observa assim uma grande ramificação aqui das espinhas dendríticas, né? Já no estresse aqui dá uma grande diminuição aqui desses neurônios, né? Aqui é uma ampliação aqui desses dendritos aqui, a gente mostrando aqui as espinhas dendríticas, né? Que no estresse aqui diminui em número e em tamanho também, né? Gerando aí uma menor sinalização aí entre os neurônios. Então, temos fatores genéticos que são responsáveis aí por 35 a 40% da variância na depressão. O estresse influencia aí a função neuronal e o comportamento por diversos mecanismos, especialmente a sinalização da função celular. Então, as alterações podem persistir, contribuindo para uma maior sensibilidade ao estresse, seguindo o estresse prévio, né? Sobre os fatores neurotróficos também, eles são importantes, né? Principalmente o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, mas também tem outros fatores neurotróficos, como de crescimento, que também são implicados aí na depressão. Então, no hipocampo e no córtex pré-frontal, uma redução na expressão em função do BDNF. E já os antidepressivos típicos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles aumentam a expressão do BDNF e bloqueiam o déficit na expressão dos fatores de crescimento causados pelo estresse e depressão. Então, esse é um importante fator antidepressivo desses medicamentos. O estresse pode causar, então, atrofia neuronal através da inibição do BDNF. O BDNF é necessário para remodelamento neural. Então, os estudos em animais demonstram que o BDNF ele é necessário para que o antidepressivo típico ele atue no cérebro, promovendo a resposta significativa aí à depressão. Aqui a gente pode ver aqui na célula, né, as múltiplas vias aí que induzem aí a formação a sinalização via mTORC1, que leva à formação de proteínas, né, e a sinaptogênese, né? A gente observa que o estrogênio atua positivamente, o glutamato, o TNF-alfa, desde que em concentrações normais, também os fatores de crescimento, principalmente o BDNF, como eu falei anteriormente, né? Agora a gente observa aqui que, ao contrário, o glicocorticoide, né, ele entra na célula e se liga ao seu receptor intracelular, que promove o bloqueio dessa via, ou seja, desfavorecendo a sinaptogênese. Como efeitos hormonais atuam na depressão, né? A gente observa que a depressão é mais comum em mulheres, né? Se não me engano, 2/3 delas aí da depressão são mulheres, né? E a flutuação dos estrogênios gonadais podem estar associados aí com essa maior vulnerabilidade à depressão pelas mulheres, né? Em relação ao desequilíbrio aí, as acidoses metabólicas, né? A gente observa que principalmente a obesidade e o diabetes são associadas à depressão. E elas compartilham vários fatores de risco, né? Como social e estresse traumático, né? Levando, ou seja, a obesidade e a depressão leva também ao aumento no nível de corticóides e citocinas inflamatórias circulantes, comprometendo também os circuitos do córtex pré-frontal, sistemas de neurotransmissores envolvidos na motivação, recompensa e ansiedade. Os peptídeos circulantes derivados do tecido adiposo e do estômago também influenciam o comportamento alimentar e a homeostase energética, né? Eles atuam também no microbioma intestinal, influenciando a homeostase energética. E esse desequilíbrio está relacionado à depressão e ansiedade. Ele fala também que dieta rica em gordura leva tanto a obesidade com resistência à insulina, como também a comportamentos ansiosos e depressivos, devido ao comprometimento das conexões dos circuitos dos neurotransmissores. Em relação a citoquinas inflamatórias, né, o IL-1B, o IL-6 e o TNF-alfa estão aumentados na depressão, seus níveis são normalizados com o tratamento antidepressivo. Então, níveis baixos são necessários níveis das citoquinas, mas, porém, os níveis baixos dela apoiam a sinaptogênese, regulando a sua sinalização via aquelas moléculas que eu falei lá anteriormente. Os antidepressivos típicos, então, bloqueiam a recaptação e a quebra das monoaminas, levando ao aumento da plasticidade sináptica.
como eu falei anteriormente. Isso leva ao nascimento de novos neurônios no hipocampo, aumento da expressão de fatores neurotróficos, uma regulação na formação sináptica. Elas revertem um déficit cognitivo, então, associado a estresse e depressão, aumentam a expressão do BDNF, aumentam a densidade das espinhas dendríticas, né? Como limitação, os antidepressivos, eles têm principalmente três limitações, que é o atraso no início da ação, né? Uma baixa taxa de eficácia, como eu falei anteriormente, e também tem seus efeitos colaterais, né? Que pode aí dificultar o seu uso, né? Então, o alfa aminoaminas tem um papel modulador e não substancialmente influenciam a sinaptogênese. Então, elas aumentam a expressão do BDNF, né? E que leva à formação sináptica, mas essa expressão ela é necessária em combinação com a ativação de outras vias celulares também, né? Isso pode se justificar aí a esse início do efeito aí retardado dos antidepressivos típicos. É, atualmente, né, tem se com essa melhor descrição aí, estudos aí de como ocorre a sinaptogênese, né? E esse aí como o principal efeito aí da antidepressivo, né, a ser alcançado, né, foram estudados novos antidepressivos, então, entre eles aqui eu vou destacar a ketamina, né, que ele é um bloqueador do receptor NMDA nos interneurônios GABAérgicos, né, levando aí a uma estimulação aí glutamatérgica, como a gente observa aqui. Ele leva, então, essa droga a uma grande liberação glutamatérgica, que estimula os receptores AMPA pós-sinápticos, que leva a um aumento aí dos canais de cálcio voltagem dependentes. O cálcio entra na célula e leva a uma liberação do BDNF, então estimula aí o TRKB, o AKT e, por fim, a via de sinalização mTORC1, que vai levar aí a sinaptogênese, como eu falei anteriormente, né? Ao contrário, né, o estresse, o cortisol, a inflamação, né, a diabetes, a obesidade, fazem o contrário, né? Ele desestimula aí esses neurônios, levando aí a uma redução da sinapse. Então, a ketamina é o bloqueador não competitivo do receptor do glutamato, NMDA, como eu falei anteriormente, né? Agora, qual a vantagem dela? Ela atua mais diretamente, mais potentemente na via de sinalização mTORC, como eu falei aqui, levando a uma resposta antidepressiva bastante rápida, que ocorre em horas e não em semanas e meses, como eu falei anteriormente, né? Reduzindo também a ideação suicida, ao contrário dos antidepressivos típicos, que têm pouco efeito nesses sintomas e um efeito geralmente retardado, né? Então, a sua ação rápida da ketamina sugere rápidas mudanças na função sináptica e na plasticidade, aumentando então a sinalização do mTORC1, né? O efeito antidissociativo da ketamina diminui dentro de uma hora, enquanto as suas mudanças sinápticas persistem por uma semana ou mais, né? E como eu falei lá na gravura anteriormente, seu efeito é dependendo da liberação do glutamato e ativação dos receptores AMPA, né, que ocorre de forma bastante maciça após a exposição a essa droga, né? Eu, por curiosidade, eu não sabia da existência desse medicamento com sua atuação antidepressiva, né? Aí eu pesquisando um pouco, eu achei aí um estudo aí, Aspire One, que foi provavelmente o estudo aí que levou à liberação pela FDA ou seja, ela atualmente é uma droga aprovada para uso em alguns casos de depressão lá, resistente, mais grave, lá nos Estados Unidos, na sua formação como spray nasal, né? Onde esse estudo aqui comparou o spray nasal de ketamina com o spray nasal de placebo, né? E observou aí uma redução aí significativa aí das escalas de depressão, né? Sabendo que o endpoint desse estudo aqui foi com 24 horas. Ou seja, em 24 horas ele já resultou aí nesse efeito antidepressivo aí importante. E não em semanas e meses, né? É importante destacar. Então, ele então foi aprovado aí pelo FDA e é ainda aprovado, pelo que eu li, para uso como antidepressivo, né? Nas situações mais graves. Pesquisando também, eu achei um outro bloqueador do receptor NMDA, além da ketamina, que é o dextrometorphan, associado a bupropiona, né? Também encontrei um ensaio clínico randomizado, fase 3, que é o Gemini, né? Que ele é, também consolidou aí, ele viu uma diminuição significativa aí dos scores de depressão também, no grupo experimental em relação ao grupo placebo, né?
gerando aí uma taxa de remissão 22,2% maior no grupo que estava usando essa droga, né? Isso também levou à sua aprovação também pelo FDA, que foi em 2022, tem 2 anos aproximadamente, né? Para uso também na depressão maior. Ou seja, a gente já tem aí drogas aí bem diferentes aí com o mecanismo de ação do que eu falei anteriormente das drogas que nós conhecemos, né? Eles já atuam diretamente lá no receptor NMDA, levando uma sinalização mais direta aí para a sinaptogênese. Por fim, eu vou falar rapidamente sobre uma grande revisão sistemática, meta-análise, né, publicado recentemente na revista The Lancet. Estudo bem recente aqui, publicado em julho de 2024, né? Eu queria fechar essa apresentação aqui com um gancho aí entre a lacuna aí gerada pelos antidepressivos, né? E o RTMS, que é uma estimulação não invasiva, né? Que é um objetivo de estudos aqui do nosso grupo, né? Para a gente ver aí como a gente pode melhorar aí a atuação aí, o uso do RTMS, já que a gente sabe que as pessoas podem também estar usando antidepressivos, né? Em concomitância, né? Então, o objetivo do estudo, né, foi de comparar a eficácia das classes de drogas antidepressivas quando iniciadas concomitantemente com o protocolo agudo de RTMS para o tratamento da depressão maior. Então, os pacientes tinham um diagnóstico atual de depressão maior, e se submeteram a um protocolo agudo de RTMS enquanto iniciavam a medicação antidepressiva específica. Esses estudos, como critério de inclusão, tinham que ter sido controlados pelo SHAM RTMS, tá certo? E como desfechos primários, ele avaliou a eficácia clínica, que foi medida em escalas de depressão, ou seja, mudança na gravidade da depressão. E ele também avaliou taxas de resposta e remissão, né? Então, ele só avaliou aí ensaios clínicos randomizados, prospectivos e relatados em inglês. Então, como objetivos, né, estudo avaliou aí mudança na sintomatologia da depressão, da linha de base para um endpoint específico, e como a medida, e tinham que ter sido medidas essas mudanças na depressão por uma escala formal de depressão, principalmente a escala de Montgomery-Åsberg ou a escala de depressão de Hamilton ou o inventário de depressão de Beck, né? A linha de base foi o score medido então imediatamente antes do tratamento e o endpoint foi o primeiro score medido imediatamente após o tratamento. Com objetivos secundários, eles também tiveram medidas de remissão, que é dependente do corte feito pela escala dos estudos, né? E a resposta, que ele considerou uma redução maior ou igual que 50% da linha de base, né? E ele também fez uma meta-análise desses dados que eu vou apresentar para vocês rapidamente, né? Comparando o grupo tratamento, que foi a RTMS mais medicação, com o grupo controle, que foi o SHAM RTMS com medicação também. E eles também relatou dados de segurança e tolerabilidade também. Então, esse estudo aqui, ele foi feito um rastreamento aqui de 5.376 estudos, né? E após os critérios de exclusão, ele ficou com 14 estudos, e desses 13 foram incluídos na meta-análise que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui é um pouco das características do estudo, né? Devido a uma falta de dados, né, da associação do RTMS com os medicamentos, eles acabaram fazendo essa meta-análise apenas do RTMS associado com o inibidor seletivo da recaptação da serotonina e o inibidor da serotonina noradrenalina, né? Então, 10 estudos foram incluídos nos receptores, nos inibidores seletivos e 4 da noradrenalina e serotonina, né? A idade média foi entre 41 e 52 anos, né? As escalas de depressão utilizadas foram principalmente a escala de Hamilton, e tem um estudo aqui que também utilizou a escala de Montgomery-Åsberg. O protocolo do RTMS usado foram, dos 14 estudos, 12 foram o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, um estudo foi no direito, todos usaram protocolos acelerados, com Binin 8, e um desses estudos usou o Theta Burst, e 12 RTMS de alta frequência, variando entre 10 e 40 sessões. As sessões eram diárias, com duração de 2 a 10 semanas no total, sendo que a média foi de 4 semanas de tratamento, e 0 desses estudos usaram protocolo acelerado. Então, aqui a gente observa aqui o resultado da meta-análise.
Bem interessante aqui. Aqui, esse quadro A é relacionado aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A gente observa aqui que ele teve um efeito significativo, né? Aqui a linha de base zero, que seria a hipótese nula, né? Ele está bem para a esquerda aqui, né? Mostrando uma redução aí significativa do score de depressão do grupo experimental, ou seja, o que usou RTMS em relação ao grupo controle que usou o sham RTMS. Já nos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente observa aqui que esse efeito não foi achado, ou seja, tanto faz usar o RTMS ou não, ou o sham RTMS, o efeito foi o mesmo, né? Aqui eu vou mostrar sobre as taxas de resposta e remissão, né? A gente observa aqui uma taxa de resposta bastante significativa aqui nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, quando associados concomitantemente ao RTMS. O autor aqui acabou colocando a escala log odds para avaliar essa diferença no forest plot, né? Ou seja, scores positivos indicam um resultado positivo, ou seja, favorecendo o grupo experimental, né? Eu calculei aqui, exponenciei para poder calcular o odds ratio aqui, que eu acho que fica mais fácil de se entender aqui. Ou seja, o grupo experimental, ou seja, o que usou o RTMS ativo, né, teve uma chance 2,64 vezes maior de atingir a resposta, né, na depressão, né, em relação aos que usaram a droga com o sham RTMS, né. Nessa resposta aqui, a gente observa que não foi verificada aqui nos inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, tá certo? Em relação à remissão, a mesma coisa, né? A gente observa aqui nas drogas seletivas de recaptação de serotonina, né? Uma chance 2,83 vezes maior de alcançar a remissão em relação do grupo que usou o RTMS ativo em relação ao grupo que usou o sham RTMS, né? A gente também não observou esse efeito, ou seja, não foi significativo, já que estou com aqui hipótese nula, né? Nos inibidores da captação de serotonina e noradrenalina, né? Então, vou abrir a discussão aqui, nesse pouco tempo que nos resta aqui, recapitulando algumas poucas coisas, né? Ou seja, os antidepressivos aí são drogas aí muito importantes, né? Elas ajudam muitas pessoas, né? Eles têm o seu merecimento aí. Porém, eles têm três problemas principais, né? Pelo que a gente observa aqui, né? O primeiro, né? Ele demora muito para poder ter uma resposta, né? E tem pessoas aí que a gente sabe que não podem esperar esse tempo, né? E eles têm aí uma taxa aí significativa de pessoas que não respondem ao medicamento, né? E por fim, ele tem um perfil aí de efeitos colaterais adversos, né, que também podem aí desmotivar o seu uso aí pelas pessoas, né? São as três coisas principais, né? Que eu queria até perguntar para vocês, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha com RTMS ou algum outro método de neuromodulação, né? Se as pessoas que procuram o RTMS, esse tratamento de neuromodulação, se desses três fatores que eu citei, né, quais são os que mais predominam aí, né? Ou seja, as pessoas vão porque não respondem, vão porque não toleram os efeitos colaterais, ou vão porque precisam aí de uma ação antidepressiva mais rápida que os antidepressivos típicos não são capazes de dar, né? Ou a mescla das três, né? Eu gostaria de ouvir a experiência de vocês aí, se tiver alguém aqui que está ouvindo aqui que atua na área, tá certo? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? E outra coisa também sobre o último estudo que eu apresentei, né? Ele dá um direcionamento bastante importante, né? De que se for, a pessoa for usar o antidepressivo e tiver que usar o RTMS concomitantemente por algum motivo, né? A indicação é que seja um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, já que ele tem um efeito muito melhor do que da recaptação da serotonina na adrenalina, né? Esse estudo aí publicado no The Lancet ilustra bastante isso, né? Então, enfim, eu abro aí a Excelente, discussão aí para vocês. excelente. Eu só vou te pedir para tirar a apresentação da tela, mas excelente. A gente tem aqui uns 10 minutinhos, um pouquinho menos. Tanta coisa para dizer, tanta coisa para falar. Eu vou só iniciar fazendo aqui um comentário breve com relação a essa sua provocação, né, da nossa experiência aqui no nosso início de trabalho.
Igor, eu diria que a gente encontra essas três motivações, mas já a indicação médica, indicando a neuromodulação e também ali a situação vivida pelo paciente de uma não resposta ao longo de um período longo de vida na relação com a medicação. E aí a gente olha, às vezes, a não disciplina na utilização, os efeitos colaterais ali, fazendo com que o sujeito não tenha uma aderência à medicação. Esse aspecto da disfunção sexual é bastante importante, porque a depressão ela pode ser vista também como um aspecto psicológico de uma visão negativa e pessimista do mundo, né, e do futuro e da vida, com toda essa correlação que você trouxe do organismo do sujeito, da neuroquímica do sujeito, e quando a gente coloca ali, principalmente para o gênero masculino, esse prejuízo na sua vida sexual, o quanto isso acirra crenças de não adesão à medicação, né? Então, tudo isso também, mas principalmente o não resultado satisfatório com a medicação, né? Só para completar aqui esse primeiro ponto de comentário, a depressão, fruto da vivência do sujeito, da experiência do sujeito, do estresse. Interessante você colocar, Igor, o estresse como sendo um desencadeador do processo depressivo, junto a isso tudo. E quando a gente fala de estresse, a gente fala também na relação do sujeito com situações exigentes de vida, que vai encontrar nele ou não uma resiliência, uma capacidade de enfrentamento, de coping daquela situação, que se no primeiro momento gera um estresse, que a gente pode identificar até a ansiedade sendo acionada, mas ao longo de um período, na vivência do sujeito ao estresse, ou seja, a não capacidade de resolução, a exaustão emocional por conta disso e até ideias do tipo eu não consigo, não dá, enfrento isso ao longo de uma vida, isso é sinal então que eu não tenho capacidade, que eu não tenho condição de lidar com isso. Aspectos subjetivos da depressão, de novo, né, junto com tudo aquilo que você bem explicou ocorrendo nas sinapses do sujeito. Então, né, uma primeira colocação aqui, eu diria isso, mas eu quero escutar as colegas também, Dani, Suzana. Então, também gostaria de parabenizar o Igor. Foi muito esclarecedor, principalmente são dúvidas que eu tenho, né? Eu não atuo diretamente com saúde mental, com a neuromodulação, mas eu sou parceira, como fisioterapeuta, de uma unidade da Nemo, aqui em neuromodulação, aqui em Londrina, e a dona da clínica é uma neuropsicóloga, então a maioria dos pacientes que buscam são mesmo ou de indicação, né, de psiquiatras, colegas dela, ou neuropsicólogos que indicam. E também é uma mescla desses três públicos, muitos com um padrão de ansiedade juntos e muitos que não conseguem, como se fosse, eles mantêm uma estabilidade, mas eles não conseguem evoluir nesse quadro para uma melhora muito significativa. Então, seria aquele paciente que permanece tomando antidepressivo ao longo da vida. E a tentativa da neuromodulação, especialmente, né, a TMS, para dar esse salto e, quem sabe, ele mudar e não ter esse quadro mais. Então, acho que nesse quesito, vem muito como uma proposta do uso da TMS para que ele saia desse círculo vicioso que ele só fica estável com a ajuda do medicamento, né. Então, não sei como é que é a experiência de vocês em relação a isso e se tem acontecido isso com os pacientes, né, de vocês. Carlos, que tem o programa aí de neuromodulação junto com a psicoterapia, né. Eu diria que isso está muito ligado à gravidade, principalmente. Quando a família, já envolvida naquela situação, observa principalmente o sujeito chegando num estágio de ideação suicida preocupante, né? Entendendo que a ideação suicida é muito ligado ali à desesperança, fruto de um processo depressivo, né, vivenciado ali. Então, eu diria que não só aqueles que não respondem, mas principalmente numa observação de um estado bastante grave,
E o Igor também colocou, né, as medicações de ação rápida, principalmente ligadas ali à diminuição ali dos pensamentos suicidas, mas eu vejo a neuromodulação como aquilo que pode, numa ação impactante, reativar ali aquelas sinapses, né, para que o sujeito consiga operar de uma forma mais adequada e funcional aquilo que a gente entende que é componente também da depressão, que é a relação do Uhum. sujeito com a vida, com as Com a situações vida. dele, É questão né? existencial, né? Sim, exatamente, mas eu diria que é a gravidade. A É. gravidade, principalmente chegando num E ponto ali. essas ketamina e alvelite, é isso, né? Essas drogas de ação rápida, elas estão, assim, no Brasil também ativas, Igor? Não, né? Dani, eu nunca tinha ouvido falar, eu vou ser sério contigo, né? Assim, para mim eu sei que me deu muito trabalho, mas foi bem gratificante estudar isso aqui, porque eu também não atuo diretamente com a área de saúde mental. Então, assim, eu tinha a ideia do mecanismo básico. Olha, libera ali o neurotransmissor na fenda, e isso aí, a causa é uma redução do neurotransmissor e pronto. Eu não sabia de nada disso que eu estava apresentando aqui, né? Então, Ah, a relação para mim, a relação da ação antidepressiva com essa teoria do estresse, né, para mim fez todo sentido, né? E para mim já me fez aí melhorar um pouco minha visão, né? Então eu não sabia dessas drogas novas, né? Não sabia desse mecanismo de atuação diretamente na sinalização da sinaptogênese, né? Como uma potência maior aí e mais rápida de ação antidepressiva, né? E eu descobri estudando, né? E assim, eu pesquisei rapidamente, né, no FDA, eu vi a aprovação do FDA, coloquei até nos slides, né? E eu pesquisei no Brasil, não achei. Eu não posso te dizer que não tem, mas eu acredito que não tenha, porque eu pesquisei e não achei. Então teria. O estudo aqui deve ser. Pausar aqui, acho que tem que importar e ser um uso meio off-label aí, né? Mas assim, me chamou a atenção, me chamou grande atenção que as drogas típicas são 4 a 8 semanas para ter sua plenitude de efeito antidepressivo, enquanto a ketamina é 24 horas, entendeu? sim, É, isso é é, é, fantástico, né? me chamou Ainda muita mais num atenção. caso de ideação suicida ali, que a pessoa, a É. família já está sem dormir, que fica o tempo inteiro vigiando essa pessoa. Pode ter um ataque dela, inclusive, para ela conseguir sair da casa. E eu sei com propriedade disso, porque já aconteceu na história da minha família de origem também. E realmente, quando a pessoa está determinada, então se tem um recurso de efeito imediato, seria fantástico, né. É fantástico, Tem, porque já está aí. tem, assim, um quadro muito grave, acredito que é internamento e ACT, né? Não tem muito. Hoje o que você tem para esse caso é esse, É, né? é. Agora, se precisar de um efeito, não ser tão grave assim, mas precisar de um efeito mais rápido, né? Eu acho que a ketamina pode ajudar aí, né? A depender, né? Só os protocolos aí, se isso vier a ser aprovado aqui, com o surgimento desse protocolo, para ver onde ela se encaixaria nesse tratamento, né? Desses doentes, né? Eu achei legal, Enfim. tirando tudo que vocês estão falando, eu achei importante o estudo que você fez da associação dos inibidores, né, de recaptação de serotonina, que eles combinam melhor com o uso de TMS, né, do que com outras vias, né, de mecanismo farmacológico. Eu achei bem interessante, né? E foi Ele. ótima a sua contribuição, viu, de hoje. Foi muito boa, muito esclarecedora, e depois eu vou querer estudar mesmo a sua aula, que eu estava achando muito interessante os estudos que você encontrou aí. Só que precisa de tempo, sentar, ler e reler também os estudos, e achei bem interessante. Parabéns. Obrigado. Eu vou colocar esses principais artigos, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, lá, se quiserem ver, tá certo? Ah, legal, agradeço. E aí, fiquei com medo aí de falar alguma bobagem, você que é a rainha do LTD e LTP. Aí eu acabei não entrando muito. Imagina, Tinha até na contribuiu muito. gravura, tinha até na gravura ali, mas não quis entrar muito nesse detalhe não, né? Mas para mim realmente foi bem esclarecedor, né? Entender aí realmente
Entender basicamente que o cérebro é bem plástico, né? Ele a depender da situação, ele vai diminuir, ele vai reduzir a importância de algumas áreas e aumentar a importância de outras, né? Ou vice-versa, né? Então, o cérebro estressado, ele precisa reagir a isso, né? Ele reage daquela forma como eu falei, e isso tem um efeito aí, né? Antigamente, né? Da questão evolucionária, mas hoje acaba que é um peso morto mesmo, né? Você fica com aquele déficit cognitivo ali que não tem mais razão de ser hoje, né? No mundo moderno, né? Mas a gente tem ainda esse remanescente aí evolucionário que a gente precisa atuar, né? E com essa descoberta aí mais aprofundada dos mecanismos de sinaptogênese, eu acredito que vão surgir outras drogas também. Já tem várias em estudo, né? Que atuam E os de diretamente aí nessa BNDF, sinalização, né? isso, os de BNDF, isso. Tem. DNF que você citou também, nossa, Tem. muito legal. Tem vários ainda já ensaios clínicos, tem alguns aprovados, mas tem vários ainda aí em estudo para com possível aprovação aí. A gente, excelente. Esperamos a ajuda aí de algum profissional especialista, um psiquiatra, para nos ajudar nisso que veio como dúvidas e anseios da nossa parte, né? Principalmente com essa medicação de ação rápida. Já está na nossa horinha aqui. E, Igor, bacana, você trouxe de uma forma bastante organizada, fácil, de compreensão, densa, né? Você trouxe muitas informações de forma organizada, ajudou muito aqui na nossa compreensão sobre isso, nessa ideia de integração entre a psicologia, os medicamentos, as técnicas de tratamento, a neuromodulação, tudo isso que nos interessa. Bacana, Igor. Obrigado aí por isso tudo. E lembrar também, né, que hoje é o nosso último encontro desse ano. Agradecer por tudo e a todos que estão assistindo e se beneficiam desse nosso encontro, desse nosso esforço aqui, né, que é para aprender. Dizendo também que a gente retorna às gravações em fevereiro, com novidades, uma estruturação de temas, a participação de todo mundo, né? De novo, é fundamental para que a gente cresça junto. A ideia aqui é aprender, não é ensinar. E, Igor, de novo, muito bacana. E hoje eu penso que a gente tinha que ter te usado mais. Você trouxe um estudo muito bem organizado, contribuiu muito, tá? Obrigado aí. Ano Eu que que vem agradeço já aí a vai ser Igor oportunidade. em todos os meses. Não, aí meu projeto tá atrasadão, não faz comigo não. Agora vou cair a cabeça no meu projeto agora. Ai, mas muito bom, foi Senão, ótimo. doutora Kátia puxa minhas orelhas. Para o grupo ela libera, Igor. Nada. Tchau, Gente, gente. Tchau, bacana. obrigado, Bom Feliz fim de ano Natal, para tudo de Continuamos todo bom aí para mundo. conversando todos. pelo Feliz, grupo, então. Feliz Tá bom. Natal para vocês, tá? Ano novo Igualmente. e muitas felicidades. Igualmente, Tchau, querida. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.